Sabe aquele momento em que a vida parece virar as costas pra gente? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo no dia em que minha própria nora, depois de ganhar 2 milhões de rurais na loteria, me olhou nos olhos e disse que eu era um peso morto. Imaginem a cena. Anos de sacrifício, de noites mal dormidas, de contas pagas com suor. E no fim, ser tratada como alguém descartável. Mas o que ela não esperava é que por trás da aparência de uma sogra boba, havia uma mulher que sabia muito bem guardar cada comprovante, cada recibo e cada detalhe que faria a justiça virar o jogo. E foi nesse instante, com uma risada cortante, que eu soltei a frase que mudou tudo. Você leu o nome no bilhete, querida? Essa não é apenas uma história sobre ingratidão e traição familiar. É uma prova de como a vida pode colocar a gente no papel de invisível, mas também nos dar a chance de mostrar uma força que ninguém imaginava existir. Então, se você já se sentiu subestimada, usada ou até mesmo descartada, fique comigo até o final, porque o que parecia o meu fim foi apenas o começo da maior reviravolta da minha vida. Nunca imaginei que depois de 3 anos sustentando minha nora ingrata, ela teria a ousadia de me expulsar da minha própria casa. Mas foi exatamente isso que aconteceu no dia em que a vida resolveu colocar um bilhete premiado nas mãos erradas. A mulher que eu ajudei, que acolhi com meus braços de mãe, ganhou 2 milhões e rallies na loteria e, sem pestanejar, decidiu me tratar como lixo. Foi naquele instante que percebi que a traição familiar pode doer mais do que qualquer doença. Ela entrou na sala com um sorriso que parecia ensaiado e, diante do meu filho, soltou a bomba. Agora que tenho dinheiro, não preciso mais de vocês. Quero que saiam da minha casa. Minha casa. Meu teto. O lar que construí com tanto suor. Aquela frase bateu como uma facada no peito. Eu estava diante da mais cruel humilhação pública da minha vida. Olhei para meu filho na esperança de encontrar algum apoio, mas vi apenas silêncio. O silêncio covarde de quem já tinha sido envenenado pelo veneno emocional daquela víbora. Era como se eu tivesse desaparecido, como se fosse uma mãe invisível dentro da própria história. O abandono do filho foi o detalhe que mais dilacerou meu coração. A nora não apenas me expulsava de casa, ela cuspia em todos os anos em que me aproveitei pouco para que eles tivessem tudo. Era o desprezo e a ingratidão materializados na forma mais cruel possível. 3 anos de sacrifícios jogados no lixo com uma frase gelada e um sorriso de vitória estampado no rosto dela. Mas quando pensei que não poderia me sentir mais humilhada, ela me chamou de peso morto. Foi como se tivesse arrancado de mim qualquer resquício de dignidade. Naquele momento, parecia que eu não tinha mais valor, que era apenas um estorvo no caminho dela. Só que ela não sabia que a vida estava preparando uma reviravolta inesperada. Respirei fundo, segurei a lágrima que teimava em cair e soltei uma risada cortante. Aquela risada não era de dor, mas de quem já tinha decidido que não aceitaria ser tratada como capacho. Olhei bem nos olhos dela e disse: Você leu o nome no bilhete, querida? A sala inteira ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela perdeu o sorriso. A partir daí, tudo mudou. A mesma mulher que me chamou de inútil não imaginava que eu estava prestes a virar o jogo. Era o início da vingança doce, da justiça feita, da dignidade restaurada. Ela tinha subestimado a força feminina de alguém que já havia sobrevivido a perdas, sacrifícios e batalhas muito maiores do que ela podia imaginar. E sabe o que aprendi nesse momento? Que a pior derrota de quem nos humilha não é quando gritamos, mas quando mostramos que sabemos esperar a hora certa de agir. Foi nesse silêncio carregado de significado que nasceu a certeza de que a vitória seria minha. Não naquele instante, mas em breve, muito em breve. O bilhete premiado não era apenas um pedaço de papel. Era a chave de uma reviravolta emocional que mudaria não só a minha vida, mas também o destino de todos que estavam naquela sala. A expulsão de casa parecia o fim, mas na verdade foi a faísca que acendeu a chama da minha superação. E essa chama, ninguém poderia apagar. Quando meu filho Leonardo decidiu se casar com a Yara, eu acreditei que estava abrindo as portas da minha casa
para uma nova filha. Vi naquela moça com 2 crianças pequenas uma oportunidade de ser útil, de mostrar que a vida ainda podia ter sentido depois de tantos anos de luta. Mas eu não sabia que estava convidando uma cobra para dentro do meu lar. No começo, parecia apenas um pedido de ajuda. Dona Dolores, só esse mês, por favor, estamos sem dinheiro para o aluguel. Claro que eu cedi. Afinal, mãe que é mãe não consegue ver o filho passando necessidade. Mas aquele só esse mês virou 2, depois 3, até se transformar em 3 anos inteiros. Era o início de uma exploração disfarçada de carência. E não era apenas aluguel. Eu pagava tudo: água, luz, internet, mercado, escola, até as fraldas dos meninos. Minha aposentadoria, que eu sonhava usar para descansar e aproveitar a terceira idade, virou o caixa eletrônico daquela família. E quanto mais eu dava, mais parecia que eles queriam sugar. Eu não era sogra, era banco. A Yara, nora ingrata, não se contentava em apenas receber ajuda. Ela queria sempre mais. Essa geladeira é pequena para nossa família. Lá ia eu comprar uma nova. Essa cortina é velha. Eu trocava por outra. Televisão de 50 polegadas, ar-condicionado no quarto, tudo às minhas custas. E ela ainda tinha a audácia de mostrar para as amigas como se fosse conquista dela. Enquanto isso, meu filho parecia cego. Envenenado pelo discurso doce da esposa, não percebia que eu era tratada como capacho dentro da minha própria casa. Ele chegava do trabalho, cansado, e preferia acreditar nas mentiras dela a enxergar a verdade diante dos olhos. O abandono do filho doía mais do que qualquer gasto no cartão de crédito. E as crianças? Eram jogadas para mim como se fossem minha obrigação. Eu levava à escola, ajudava no dever de casa, cuidava de febres na madrugada. Fiz o papel de avó, de mãe e de babá, tudo ao mesmo tempo. Enquanto isso, a Yara passava as tardes no celular, rindo e exibindo a vida perfeita que eu financiava. O mais cruel era o desprezo disfarçado de superioridade. Pelas costas, eu era chamada de velha inútil. Para as amigas dela, eu era apresentada como alguém que sabia o lugar de uma sogra. Aquilo me matava por dentro. Eu me sentia uma mãe invisível, um fantasma que sustentava a casa sem direito a reconhecimento. 3 anos se passaram assim. Eu me esgotando financeiramente e emocionalmente, e ela desfilando como se fosse dona de tudo. As paredes da minha casa, antes cheias de lembranças boas, agora ecoavam apenas o som do meu silêncio engolindo cada humilhação. Era como viver prisioneira em minha própria casa. Mas a vida, por mais dura que seja, sempre guarda uma reviravolta inesperada. Naquele tempo, eu ainda não sabia, mas cada comprovante que guardava, cada nota fiscal, cada detalhe esquecido por ela, seria a arma que me devolveria não só a casa, mas também a dignidade restaurada. Não bastava ser explorada financeiramente. A cada dia, a Yara encontrava uma nova forma de me fazer sentir menor dentro da minha própria casa. Era como se ela se alimentasse da minha dor, como se a humilhação pública fosse a maneira que encontrava de se sentir poderosa. E, o pior de tudo, é que meu filho parecia não enxergar nada. Aos poucos, o que começou como pequenos comentários virou um massacre diário. Velha inútil, eu ouvia pelas costas. Nas rodas de amigas dela, eu era descrita como aquela que só servia para cozinhar e limpar. Eu, que já tinha dado tudo por aquela família, agora era tratada como se não tivesse valor algum. Era como ser apagada em vida. Meu filho, Leonardo, cada vez mais distante, deixava que o veneno emocional da esposa escorresse até contaminar o nosso relacionamento. Quando eu tentava conversar com ele, ela sempre se intrometia. Leonardo, sua mãe está reclamando de novo. E ele, para evitar brigas, se calava ou ficava do lado dela. Eu me tornava invisível diante dos olhos do meu próprio menino. Mas o auge da humilhação aconteceu numa noite em que ela decidiu fazer uma festa de aniversário para si mesma. 300 convidados, churrasco, música alta, bebida cara, tudo pago com o meu dinheiro. E no meio daquela multidão, diante de todos, ela me apresentou como
A Dolores, que mora aqui comigo e me ajuda nas coisas de casa. Imaginem a cena. Minha própria casa, minhas contas pagas com suor e eu sendo apresentada como se fosse uma empregada. Foi como levar uma bofetada em público. O desprezo e a ingratidão tinham chegado a um nível que eu jamais pensei que suportaria. Mas eu aguentei, engoli em seco, porque sabia que ainda não era hora de reagir. E não parava por aí. Ela fazia questão de se gabar para as amigas. Sogra boa é aquela que sabe o seu lugar. E todas riam, olhando para mim como se eu fosse uma peça de mobília esquecida. Era um teatro cruel, onde eu sempre ocupava o papel de capacho, e confesso que algumas vezes pensei que não tinha mais forças para continuar. As fotos que eu tinha da família começaram a desaparecer das paredes. No lugar delas, quadros escolhidos pela Yara, como se fosse ela a verdadeira dona daquele lar. Cada canto da casa gritava a minha ausência, como se eu fosse uma hóspede indesejada. Eu via minha história sendo apagada pedacinho por pedacinho. E o mais doloroso era a transformação do meu filho. O menino carinhoso que um dia me abraçava, agora me tratava com frieza. Não perguntava mais se eu estava bem, não se preocupava com minha saúde. Era como se eu tivesse perdido não só a casa, mas também o coração do meu único filho. Esse abandono do filho foi a ferida mais difícil de cicatrizar. Ainda assim, dentro de mim, algo resistia. Cada humilhação era um lembrete de que eu precisava me fortalecer. Eu sabia que um dia a vida me daria a chance de mostrar quem eu realmente era. E quando essa chance viesse, eu estaria pronta. Porque, mesmo sendo subestimada, eu ainda tinha guardado algo que mudaria tudo. O corpo da gente sempre avisa quando já não aguenta mais. Depois de tantas noites mal dormidas, tantos serviços acumulados e tanto peso emocional, chegou o dia em que meu corpo simplesmente disse: basta. Eu estava preparando o almoço, como sempre, para 7 pessoas, entre filhos, netos e amigas da Yara, quando senti a pressão subir. Tudo girou e, de repente, desabei no chão da cozinha. Achei que fosse morrer ali mesmo, diante do fogão. A tontura me dominava. As pernas não respondiam e o suor frio escorria pela testa. A cena, que deveria despertar cuidado, revelou ainda mais crueldade. Do sofá, a nora ingrata gritou: Dolores, vai terminar o almoço ou vai ficar aí fazendo drama? Aquilo não era apenas desprezo, era um veneno emocional destilado sem piedade. Meu filho, assustado, correu até mim e me levou ao pronto-socorro. No caminho, as palavras dele ainda ecoam na minha memória. Mãe, a Yara disse que a senhora só está exagerando para chamar atenção. Imaginem ouvir isso do próprio filho, aquele que eu carreguei no colo, agora repetindo o discurso da esposa como se eu fosse uma atriz ensaiando um papel ridículo. Era o abandono do filho em sua forma mais cruel. No hospital, os médicos foram claros. Minha pressão estava altíssima, 16/10, e eu precisava de repouso imediato. Depois de tantos anos sendo explorada como capacho, meu corpo finalmente cobrava o preço. Recebi uma receita, orientações e a recomendação de que, se eu não diminuísse o ritmo, poderia pagar caro, talvez até com a própria vida. Voltei para casa ainda fragilizada, acreditando que, finalmente, ela teria um pouco de compaixão. Entreguei a receita médica à Yara, esperando ouvir ao menos um "se cuide". Mas ela apenas riu, rasgou o papel na minha frente e disse: Médico fala isso para todo mundo. A casa não se cuida sozinha. Ver aquele documento se despedaçando nas mãos dela foi como ver a minha dignidade sendo triturada. Não bastava me explorar financeiramente. Agora, ela queria roubar até o direito de cuidar da minha própria saúde. E meu filho permaneceu calado, como se o silêncio fosse uma forma de concordar. Naquele instante, entendi que eu não podia mais esperar nada dele. O veneno da víbora já tinha dominado completamente o coração do meu menino. Com o corpo fraco e a alma dilacerada, eu me vi sozinha. A nora fazia questão de mostrar que eu era invisível. Não perguntava como eu estava, não deixava que eu descansasse e ainda aumentava as exigências. O desprezo e a ingratidão tinham ultrapassado todos os limites. Era como se eu fosse um objeto descartável dentro da minha própria casa. Mas mesmo naquela fraqueza,
nasceu uma semente de resistência. Enquanto ela acreditava que eu estava derrotada, eu guardava dentro de mim a força feminina que tantas vezes me sustentou no passado. Eu sabia que precisava sobreviver, porque a vida ainda tinha uma carta na manga. E dessa vez, seria eu quem daria o xeque-mate. Foi nesse momento que percebi. Quando a saúde falha e ninguém se importa, é sinal de que estamos cercados por quem só sabe sugar. Mas também é um alerta de que chegou a hora de abrir os olhos. E eu estava prestes a abrir os meus de um jeito que ela nunca esqueceria. Eu achava que já tinha visto de tudo naquela casa, mas ainda havia espaço para uma ferida mais profunda. Depois de me sugar por 3 anos, a Yara decidiu mostrar a sua face mais cruel. Foi numa manhã qualquer que descobri. Minhas roupas, meus móveis e até minhas fotos estavam jogados no quintal, expostos ao sol e à chuva, como se fossem lixo. O que um dia foi minha história, agora estava tratado como entulho. Era mais que uma humilhação pública, era um recado. Você não pertence mais aqui. As vizinhas, em silêncio, observavam da calçada. Eu vi o olhar de pena em algumas, mas também percebi os cochichos de outras. A sensação era de estar completamente despida, não apenas de bens, mas de dignidade. Minha vida inteira em malas na calçada. A nora ingrata, com o peito estufado, dizia para quem quisesse ouvir que aquela era agora a casa dela. Espalhava mentiras sem pudor. Que eu tinha dado a casa de presente, que estava viajando pelo mundo depois de ganhar na loteria, que tinha me cansado da rotina e decidido curtir a vida. Cada palavra era um veneno emocional que corroía ainda mais minha alma. E o mais doloroso, meu filho ajudava a carregar minhas coisas para fora. Leonardo, o menino que um dia correu para me abraçar depois do primeiro dia de escola, agora jogava no lixo minhas memórias. Fotos do nascimento dele, do nosso casamento emoldurado, dos natais em família. Tudo foi parar no saco preto do desprezo. Era o abandono do filho em sua forma mais escancarada. As amigas da Yara apareciam no portão para rir, dizendo que ela tinha finalmente se livrado do peso morto. Foi nesse dia que entendi o quanto eu tinha sido subestimada. Eles realmente acreditavam que eu ficaria calada para sempre, que eu era apenas uma mulher fraca, sem forças para reagir. Mas mal sabiam que o golpe final dela estava se transformando na arma da minha vingança doce. Enquanto ela se deliciava com sua suposta vitória, eu observava em silêncio. Guardava dentro de mim cada detalhe daquela afronta, porque sabia que um dia contaria essa história com orgulho. A vida tem um jeito peculiar de ajustar as contas, e quando menos esperamos, a justiça feita chega como um vento inesperado, mudando tudo de lugar. Naquele momento, me senti como um capacho jogado na rua, mas também percebi que era a hora de me levantar. Não mais como vítima, mas como alguém que havia encontrado um motivo para lutar. Porque só quem é subestimado sabe a força que nasce da dor. E eu estava pronta para transformar aquela dor em combustível. Aquela cena das minhas coisas espalhadas ficou marcada na minha mente como uma ferida e também como um aviso. Quando você perde tudo, descobre que a única coisa que não podem tirar de você é a determinação. E foi nessa hora que compreendi. Se ela me enxotava da casa, a vida me entregava a chance de retomá-la com mais força do que antes. Foi o fundo do poço, sim, mas também foi o início da escalada. Eu não tinha mais nada a perder, e quando alguém chega a esse ponto, se torna mais perigoso do que nunca. A Yara achava que tinha vencido. Mal sabia ela que a verdadeira dona da casa e do bilhete premiado ainda estava de pé. Foi na simplicidade de uma padaria que a reviravolta inesperada começou a tomar forma. Eu, ainda perdida em pensamentos, ouvi o padeiro comentar sobre o bilhete premiado da Mega Sena. A princípio, parecia apenas uma conversa banal, mas quando ele citou que a compra havia sido feita com o meu cartão, senti um arrepio percorrer a espinha. Aquele detalhe mudava absolutamente tudo. Seu João, o padeiro testemunha de tantas manhãs em que comprei pães, me olhou com naturalidade e disse: Dona Dolores, sua nora vem aqui toda semana, sempre usando o cartão da senhora. Meu coração disparou. Então, aquele bilhete premiado não era só dela. Era meu,
comprado com o suor do meu trabalho. Pela primeira vez, vi uma luz no fim do túnel. Segurando a nota fiscal que o padeiro guardava, senti como se tivesse uma arma poderosa em mãos. Não era uma arma de destruição, mas de justiça feita. Aquela pequena folha de papel trazia a prova de que a Yara não apenas era ingrata, mas também ladra. Usara meu cartão de crédito para jogar, como se minha vida fosse apenas um cofre a ser saqueado. Voltei para a casa da minha irmã tremendo, mas com um sorriso diferente no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não era um sorriso de dor, mas de quem sentia que a dignidade estava prestes a ser restaurada. Mostrei as provas para a Helena, que quase pulou do sofá. Dolores, isso é um bilhete premiado no seu nome. Você precisa procurar um advogado imediatamente. Pesquisei a fundo, li artigos, liguei para a Caixa Econômica e confirmei. O registro do bilhete estava associado ao titular do cartão. E quem era o titular? Eu, Dolores. A nora ingrata podia até ter feito a aposta, mas cada número, cada aposta, cada centavo havia saído da minha conta. O bilhete premiado carregava o meu nome, não o dela. Foi nesse momento que percebi. A vingança doce não viria com gritos ou discussões, mas com documentos, extratos e comprovantes. A cada folha que eu organizava, sentia que recuperava um pedaço da minha força feminina, esmagada durante anos por humilhações. Agora, era eu quem tinha o poder em mãos. Enquanto a Yara espalhava suas mentiras pelo bairro, dizendo que eu tinha dado a casa de presente, eu organizava pastas e montava o quebra-cabeça que provaria a verdade. A diferença entre nós era simples. Ela se sustentava em mentiras frágeis e eu me apoiava em fatos inegáveis. O tempo seria meu aliado. Cada comprovante era como uma rosa no jardim que eu sonhava plantar na varanda. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde colheria os frutos dessa paciência. A vida estava me dando a chance de transformar dor em vitória, e eu não pretendia desperdiçar. A cobra tinha se enrolado nas próprias armadilhas. E foi aí que eu entendi. O que parecia apenas mais uma humilhação se tornou a chave da minha reviravolta emocional. Pela primeira vez, eu tinha nas mãos algo que ninguém podia me tirar. O bilhete premiado não era apenas dinheiro. Era a prova de que até os injustiçados podem encontrar justiça quando menos esperam. Domingo de manhã, vesti minha melhor roupa, arrumei o cabelo e respirei fundo antes de tocar a campainha da minha própria casa. A Yara abriu a porta com aquele olhar de superioridade, pronta para me expulsar de novo. Mas dessa vez, quem trazia as cartas na manga era eu. Entrei sem pedir licença, trazendo comigo uma pasta recheada de verdades que ela não conseguiria negar. Ela tentou me provocar logo de cara. "O que você quer aqui, peso morto?" Eu apenas sorri, entreguei-lhe um envelope e disse: "Abra e descubra." Dentro estava a cópia do comprovante do bilhete premiado com o número do meu cartão em destaque. Vi o sangue sumir do rosto dela. Pela primeira vez, a víbora ficou sem palavras. Leonardo, meu filho, assistia em silêncio, confuso. Ele olhava de mim para a esposa, sem saber em quem acreditar. Mas eu não parei. Tirei da bolsa extratos bancários, notas fiscais, documentos da Caixa Econômica. Coloquei tudo sobre a mesa. Era a prova de que a justiça feita estava do meu lado. Cada papel era um tijolo reconstruindo minha dignidade. A Yara, desesperada, começou a gritar que era mentira, que eu estava inventando tudo. Mas os documentos falavam mais alto. Mostrei ao Leonardo que, por 2 meses, ela vinha usando meu cartão de crédito para jogar. Era o dinheiro da aposentadoria que pagava cada aposta. Ele, finalmente, começou a entender o tamanho da traição familiar que nos separava. "E tem mais", eu disse, tirando o último papel da pasta. Era a ordem judicial de reintegração de posse. Li em voz alta. "Determino a imediata devolução da casa à legítima proprietária, Dolores Silva Santos." O silêncio na sala foi tão pesado que dava para ouvir o coração da Yara batendo acelerado. Pela primeira vez, ela percebeu que tinha perdido. O desespero tomou conta. Ela chorava, pedia acordo, implorava por uma saída. Mas eu não esqueci cada humilhação, cada vez que fui tratada como capacho,
cada foto jogada no lixo. Olhei bem nos olhos dela e respondi: Você teve 15 minutos para me humilhar. Agora tem 15 minutos para juntar suas coisas e sair da minha casa. Leonardo chorava, pedindo desculpas. Mãe, me perdoa, eu fui um idiota. Eu o abracei, mas deixei claro: Você também precisa aprender que o silêncio diante da injustiça é tão cruel quanto a própria injustiça. Ele baixou a cabeça, entendendo que a vida tinha lhe dado uma lição amarga. Do lado de fora, vizinhos começaram a se aproximar, curiosos com a movimentação. Foi uma verdadeira humilhação pública, mas dessa vez não contra mim. A nora ingrata, que se gabava de ser dona da casa, saiu pela porta com malas na mão e lágrimas no rosto. A víbora finalmente tinha sido derrotada. E naquele momento, olhando para cada comprovante que havia me salvado, percebi que a vingança doce não era apenas expulsá-la. Era mostrar que ninguém pode subestimar uma mulher que aprendeu a lutar pela própria dignidade. Eu não apenas recuperava minha casa e o bilhete premiado. Eu recuperava a mim mesma. 3 meses depois daquele confronto, eu finalmente sentia o gosto da liberdade. Não era apenas sobre ter recuperado a casa própria, mas sobre ter restaurado a minha dignidade. Cada canto do meu lar parecia respirar de novo. A varanda florida, que antes testemunhava lágrimas silenciosas, agora exibia rosas no jardim como símbolo do meu renascimento. Era o início de um recomeço na terceira idade. O prêmio da loteria, os tão falados 2 milhões Hires, foi oficialmente reconhecido como meu. Ver a justiça feita, com a Caixa Econômica confirmando que o bilhete premiado estava no meu nome, foi como ouvir a vida sussurrar: Você venceu, Dolores. Não era apenas dinheiro, era a prova de que eu nunca tinha sido um peso morto, como me chamaram. A primeira coisa que fiz foi cuidar de mim mesma. Fiz exames, consultas, check-ups. Descobri que minha saúde, apesar dos sustos, ainda era forte. Não havia mais receita médica rasgada. Não havia mais desprezo ou descaso. Eu estava no comando da minha própria vida. E essa sensação era mais valiosa que qualquer cifra. Depois, olhei para minha casa e decidi que ela merecia um novo capítulo. Troquei móveis, pintei paredes, renovei cada espaço com o meu toque. Não porque alguém exigiu, mas porque eu queria. Aquele lar, que um dia ecoou humilhações, agora se tornava refúgio de paz. Era a prova viva de que uma mulher pode reconstruir seu mundo, mesmo depois de ter sido tratada como capacho. Com parte do dinheiro, realizei sonhos antigos. Viajei pelo Brasil, conheci praias, montanhas e cidades históricas. Cada lugar visitado era como arrancar uma cicatriz do passado. Enquanto muitos acreditavam que a velhice era sinônimo de fim, eu descobria que aos 62 anos era possível viver um começo cheio de descobertas. E quanto ao Leonardo? Meu filho, que havia me abandonado no momento mais difícil, voltou arrependido. Pediu perdão entre lágrimas, reconhecendo que havia sido manipulado. Foi doloroso, mas escolhi dar a ele uma segunda chance. Não porque esqueci, mas porque entendi que perdão consciente é também uma forma de vingança doce. Mostrar que eu era mais forte do que o veneno emocional que tentaram me impor. Nossa relação mudou. Ele passou a me respeitar, dividir responsabilidades e, pela primeira vez, enxergar o valor do meu sacrifício. A mãe invisível, que ele havia ignorado, agora se tornava parceira de vida. A casa não era mais palco de abandono do filho, mas lugar de reencontros sinceros. E isso, para mim, era mais valioso que qualquer luxo. Cada manhã em que acordo, tomo meu café na varanda florida e olho para as rosas no jardim. Elas me lembram que a vida sempre dá uma segunda chance para quem acredita na própria força feminina. Eu, que um dia fui tratada como inútil, agora era símbolo de dignidade restaurada. Era a vitória de quem resistiu e não se deixou destruir. No fim das contas, percebi que o bilhete premiado não foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre justiça, reviravolta inesperada e superação emocional. Foi sobre mostrar ao mundo, e a mim mesma, que nunca é tarde para recomeçar, que a velhice não é peso morto, mas força acumulada. E essa foi a maior riqueza que conquistei.
Enquanto eu reconstruía minha vida com dignidade restaurada, a Yara seguia um caminho bem diferente. Sem a casa própria que tanto reivindicava e sem acesso ao bilhete premiado, foi obrigada a encarar uma realidade que nunca havia experimentado: a vida sem alguém para sustentar suas vontades. Era como ver uma cobra que perdeu o veneno emocional que a mantinha no controle. Com as mentiras desmascaradas e a justiça feita, ela tentou se manter em São Paulo, mas logo descobriu que viver sem explorar os outros não era fácil. O pouco dinheiro que conseguiu gastar antes do bloqueio acabou rapidamente. Aluguel, contas e despesas bateram à porta sem piedade. Pela primeira vez, a nora ingrata sentiu na pele o que era carregar o próprio fardo. As vizinhas, que antes riam das minhas humilhações, agora comentavam baixinho sobre o desprezo e a ingratidão que ela espalhou. Ninguém mais acreditava em suas histórias. Ela não era mais vista como vencedora, mas como exemplo vivo de traição familiar e ruína. A mulher que se gabava de ter me expulsado de casa agora se tornava alvo de cochichos e olhares de pena. Sem opções, teve de voltar para a casa da mãe, carregando as malas na calçada, mas desta vez sem plateia para aplaudir. Ironia do destino. A mesma que me chamou de peso morto, agora dependia da mãe para sobreviver. A vida tem dessas ironias, e confesso que foi um tipo de vingança doce vê-la provar do próprio veneno. Na cidade natal, acabou arrumando emprego em uma loja de roupas. Pela primeira vez, trabalhou de verdade. O salário mínimo não chegava nem perto da vida de luxo que ela ostentava com meu dinheiro. Seus pés doíam, sua paciência era testada, e ela já não tinha quem chamar de capacho. Ali, aprendeu que a subestimação do esforço alheio cobra um preço alto. As crianças, coitadas, não tinham culpa de nada. Estavam sob os cuidados da avó, que as colocou em escola pública e ensinou valores diferentes dos que a mãe mostrava. Longe das mentiras e do ambiente tóxico, começaram a aprender o que realmente importa: respeito, gratidão e verdade. Foi uma reviravolta inesperada para elas, mas talvez o melhor presente que poderiam receber. E o Leonardo? Ao descobrir tudo, mergulhou em arrependimento. Foi duro ver o desprezo e a ingratidão da esposa refletidos em sua vida. Ele aprendeu da forma mais dolorosa que quem trai a própria mãe se condena ao vazio. Hoje, se esforça para reconstruir o laço que quase destruiu. Ele também se tornou testemunha viva do que a falta de gratidão pode causar. A Yara, antes tão cheia de pose, passou a ser lembrada como a mulher que teve tudo e perdeu tudo por causa da ganância. Virou exemplo de ruína nos comentários do bairro, motivo de risadas discretas e também de lição para muitos. O destino dela se tornou uma espécie de alerta. Quem vive de manipular, um dia será esmagado pelo peso da própria mentira. No fim, percebi que não precisei levantar a mão contra ela. A própria vida se encarregou de dar a resposta. E quando vi a víbora transformada em sombra do que já foi, compreendi que a justiça mais forte não vem da vingança ativa, mas da queda inevitável de quem constrói a vida em cima de mentiras. Quando olho para trás, percebo que cada humilhação foi um degrau que me trouxe até aqui. A nora ingrata acreditou que poderia me destruir, mas na verdade foi ela quem me deu forças para me reconstruir. O bilhete premiado não foi apenas sobre 2 milhões de dólares, foi sobre justiça feita, dignidade restaurada e a certeza de que nunca devemos nos subestimar. A traição familiar e o abandono do filho foram feridas profundas, mas também foram lições. Descobri que não importa quão invisível uma mãe pareça, seu valor nunca desaparece. A vida sempre encontra um jeito de revelar a verdade. E quando isso acontece, a vingança doce não é apenas derrotar o outro, mas mostrar que a superação emocional é o maior troféu. Muita gente acha que envelhecer é se tornar peso morto, mas eu sou prova viva de que recomeço na terceira idade é possível. Plantei minhas rosas no jardim, renovei minha varanda florida e redescobri a alegria de acordar sem medo. Não sou mais capacho, não sou mais invisível. Sou a mulher que enfrentou víboras e venceu. O que me aconteceu mostra que força feminina não tem idade. A vida pode tentar nos derrubar, mas dentro de cada uma de nós existe uma chama que não se apaga. E é essa chama que nos levanta quando todos acreditam que já estamos derrotadas.
Foi assim que me levantei, e é assim que você também pode se levantar. Se você já foi humilhada, desprezada ou tratada como inútil, saiba que sua história não termina aí. Cada lágrima pode ser transformada em combustível para a vitória. Cada dor pode ser convertida em aprendizado. E cada injustiça pode se tornar o início de uma reviravolta inesperada. Basta acreditar que sua vida ainda guarda capítulos de esperança. A superação emocional começa no momento em que você decide se escolher. Eu demorei, mas aprendi que não é egoísmo dizer basta, é amor próprio. É olhar para dentro e perceber que você vale muito mais do que o que dizem sobre você. Esse foi o meu maior ganho. Recuperar minha voz, meu espaço e meu valor. Aos 62 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para transformar dor em força, lágrimas em coragem e silêncio em vitória. Cada vez que caminho pelo meu jardim e vejo as rosas desabrochando, lembro que a vida sempre recompensa quem não desiste de si mesmo. Esse é o verdadeiro prêmio. E agora eu pergunto a você: já passou por algo parecido? Já sentiu o peso da ingratidão, da humilhação ou do abandono? O que faria se estivesse no meu lugar? Compartilhe sua história, porque quando dividimos nossas cicatrizes, ajudamos outras pessoas a descobrirem a própria força. Lembre-se, a vingança mais doce não é destruir quem nos feriu, mas reconstruir a nós mesmas. E cada dia que vivo agora é a prova de que a justiça sempre chega. Pode demorar, mas quando chega é mais doce que mel. Nunca se esqueça, você não é peso morto. Você é luz, é vida e merece respeito. Cada detalhe dessa história me ensinou que a vida sempre coloca provas diante de nós, mas também sempre oferece uma saída para quem se recusa a desistir. O sofrimento pode até nos enfraquecer por um tempo, mas nunca é definitivo. O que parece um fim, muitas vezes, é apenas o início de um recomeço maior. E você? Já parou para pensar em quantas vezes se calou diante de uma injustiça? Quantas vezes permitiu que sua bondade fosse confundida com fraqueza? Talvez esteja vivendo isso agora. Talvez conheça alguém que passa por algo parecido. Mas lembre-se, você tem dentro de si a mesma força que me sustentou. Não aceite ser tratada como capacho. Não permita que apaguem sua voz ou desvalorizem sua história. Valorize seus sacrifícios, suas cicatrizes e o quanto já superou até aqui. A dignidade nunca pode ser negociada. E agora eu te convido. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar histórias que inspiram, emocionam e lembram que nunca é tarde para recomeçar. Compartilhe sua experiência nos comentários. Adoro ler cada relato porque juntos formamos uma comunidade de apoio e esperança. A vida tem um jeito especial de fazer justiça. Às vezes demora, mas sempre chega. E quando chega, pode acreditar, é mais doce que mel.